nossos queridos irmãos. Desejamos a todos um sábado feliz, cheio de bênçãos, cheio de alegrias e de respostas às orações. Eu imagino que você já tenha respostas dadas por Deus para os pedidos que você vem fazendo durante a semana. É possível que nós tenhamos aqui testemunhos de bênçãos já alcançadas. Alguém aqui já recebeu alguma bênção nesta semana em resposta aos pedidos? Quero ver as mãos. Louvado seja Deus. E que você persevere na oração, porque nós não poderemos desistir de pedir. Nós temos que ser determinados. Determinação em buscar aquilo que queremos, principalmente o batismo do Espírito Santo. Quando é que você começa a receber o batismo do Espírito Santo? Quando você começa a pedir. Ah, mas eu não senti nada. Não é sentir, é crer. Quando você começa a pedir, você começa a receber. E você tem que crer que é assim. Porque se você crer, assim será. Amém? Amém? Antes de abrirmos a palavra de Deus para o estudo desta noite, queremos orar mais uma vez. Pai Santo, estamos na Tua presença em busca da Tua face, em busca do Teu olhar cheio de amor, de ternura para nós, em busca daquele sorriso na Tua face, porque Tu amas os Teus filhos, já entregaste o Teu Filho por nós, e Ele vive por nós, e nós fomos feitos membros da família do céu. Obrigado por este privilégio alto, superior, de sermos membros da família divina. Pai, abençoa todos os que estão aqui. Abençoa cada pedido feito, responde-os. E derrama agora o Espírito Santo, dando luz celestial para entendermos este tema que vamos estudar sobre as 7 trombetas. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. As 7 trombetas. Vocês estão percebendo que aqui é Bíblia, não é? Eu mais leio textos da Bíblia do que falo. Então, se você tem alguma questão contra, é possível que a Bíblia possa responder, porque nós damos prioridade ao que a palavra de Deus diz. Se alguém me perguntasse assim, Pastor Samuel, quando é que você aprendeu esta sequência das profecias nos ciclos de 7? As 7 igrejas sendo seguidas pelos 7 selos, e então os 7 selos sendo seguidos pelas 7 trombetas, e as 7 trombetas sendo seguidas pelas 7 pragas. Quando você aprendeu isso? Eu aprendi na lição da Escola Sabatina de 1989. Lição da Escola Sabatina de 1989. Ela existe na internet em inglês. Para quem quiser fazer o download, você vai encontrar Sabbath School Lesson 1989. Você coloca lá e vai aparecer. Você pode fazer, são 2 trimestres, ou seja, 6 meses em 1989, a Igreja de Deus no mundo todo estudou o Apocalipse, verso por verso, capítulo por capítulo. E naquela ocasião nós estávamos morando na cidade de Manaus. Assim como a ilha de Patmos foi o paraíso para João, porque na ilha de Patmos as portas dos céus se abriram e João viu e entendeu o plano de Deus, assim também a cidade de Manaus, durante 7 anos que ali ficamos, foi a porta do céu para mim. Por ali que eu comecei a entender, foi ali que eu estudei a lição da Escola Sabatina, de 1989. Então, queridos, ali eles apresentam a interpretação historicista dos selos e a interpretação historicista das 7 trombetas. Mas também eles apresentam a interpretação dos selos dentro do juízo celestial, que começou em 1844. E também apresentam as trombetas como escatológicas, começando a ser tocadas a partir do fechamento da porta da graça. Então, a lição da Escola Sabatina deste ano de 1989 apresentou as 2 interpretações, dupla interpretação. E realmente é uma bênção quando nós podemos analisar os 2 lados.
e aprendermos dos dois lados. Nós temos que aprender com tudo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Vocês perceberam ontem, quando estudamos sobre o sétimo selo, vocês perceberam que no verso 2 aparecem pela primeira vez a cena dos 7 anjos que receberam as 7 trombetas. Esta é a primeira vez que a Bíblia mostra esta cena. Então nós vamos começar desta cena do capítulo 8 e o verso 2. Tendo as Bíblias abertas, vamos ler. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Não antes, não depois, mas quando o 7º selo foi aberto, os anjos receberam as 7 trombetas nas suas mãos. Mas não tocaram. Não tocaram. Mas a Bíblia diz aqui no verso 5, quando o anjo, que é Jesus, conforme nós já estudamos, o anjo do concerto, Jesus, lançou o incensário sobre a terra. Vamos ler o verso 5? E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. Houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E o verso 6, na sequência, diz: e os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Quando exatamente os anjos se prepararam para tocar as trombetas? Exatamente quando Jesus Cristo lançou o incensário sobre a terra. E conforme estudamos ontem, e conforme está escrito também no livro Primeiros Escritos, página 279, quando Jesus lançou o incensário sobre a terra, ele levantou a mão e disse: está feito. Permaneça o imundo na sua imundície, e permaneça o santo a santificar-se. E então ele se retira do lugar santíssimo do santuário celestial. E quando Jesus se retira do lugar santíssimo do santuário celestial, ele não tem mais incensário na mão, não há mais intercessão. Fechou a porta da graça. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Quando a porta da graça se fecha, não há mais salvação. Não há mais perdão para aqueles que ainda não confessaram seus pecados. Pessoas que ficam postergando: amanhã eu confesso. O ano que vem eu vou ser fiel a Deus no dízimo. O mês que vem eu vou ser fiel a Deus no dízimo. Não, queridos, vocês não vão ser fiéis a Deus o ano que vem, nem o mês que vem. Você tem que ser fiel a Deus hoje. Porque se você morrer hoje, você está salvo em Jesus. Se você promete a Deus: eu serei fiel, querido Pai, nos meus dízimos, hoje, de hoje em diante, e você morrer hoje à noite, e não deu tempo de você trazer o seu dízimo amanhã, de manhã, Deus aceitou a tua decisão. É como se você tivesse entregue o dízimo. Valeu a sua decisão. Portanto, meu querido irmão, a decisão é hoje. A porta da graça está aberta. Mas quando Jesus lançar um incensário sobre a terra, não haverá mais intercessão. Então os anjos começam a tocar as trombetas. Está claro isso, irmãos? Vamos ver agora o primeiro anjo. Toca a sua primeira trombeta. E o verso 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. No toque da primeira trombeta, queima-se toda a erva verde da terra. Toda. Mas das árvores queima-se o quê? A terça parte. Aí está a prova de que quando Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra, os 4 anjos que estão aqui no capítulo 7, volte os olhos para o capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, certo? Os 4 cantos. Retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, queridos, quando começa a destruição, queimando toda a erva verde e a terça parte das árvores, é porque os 4 anjos que estavam segurando os ventos, soltaram os 4 ventos.
E aí começa uma destruição inimaginável na terra. Porque Deus finalmente dá ou dará o consentimento divino para Satanás fazer a obra que ele sempre desejou fazer, mas ele estava barrado, impedido por Deus. Se Deus não impedisse, Satanás já teria destruído a terra, matado todo mundo, não sobraria ninguém. Mas Deus colocou limites. Deus diz até aqui, não mais além disso. Mas quando os 4 anjos soltarem os 4 ventos, Deus dirá para Satanás: está aí, agora você pode fazer a obra de destruição que você sempre quis fazer, mas 1/3 de cada coisa, porque você é o anjo da terça parte. Você trouxe a terça parte dos anjos do céu. Apocalipse capítulo 12, certo? Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia e leia lá. Apocalipse capítulo 12, nós lemos aqui o verso 3 e 4. Capítulo 12 de Apocalipse, versos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. O dragão é Satanás, e com a sua cauda ele trouxe o quê? A terça parte das estrelas do céu. Em profecia, Apocalipse capítulo 1, 20, diz que estrelas são anjos. Então 1/3 da parte dos anjos veio com Satanás. Então, nós não sabemos quantos demônios existem na terra, irmãos, mas é 1/3 dos anjos do céu. É muito demônio. Mas para nossa alegria, 2/3, o dobro, são anjos de Deus, que vivem para te servir, para te guardar e te proteger, para se acampar ao redor daqueles que temem a Deus e livrá-los. Não tenho nada a temer, porque eu tenho o dobro de anjos bons, que são mais poderosos do que os anjos maus, porque os anjos maus, eles estão longe da fonte do poder, porque eles estão há 6.000 anos separados de Deus, irmãos. Mas os anjos de Deus estão junto à fonte do poder, eles são muito mais poderosos. E eles nos servem, nos protegem, porque nós somos irmãos do chefe dos anjos. Ai do anjo, se não cuidar do irmão do chefe. Jesus disse para o anjo: está vendo lá o meu irmão? Aquele é meu irmãozinho, aquele é minha irmãzinha ali? É meu irmão. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Você cuide dele. Cuide dele, não o perca de vista. Não saia de perto dele, porque ele é o meu irmão. Queridos, o chefe dos anjos dá ordem para os anjos cuidarem dos irmãos e das irmãs dele. Que privilégio! E os anjos com alegria servem e protegem e ministram as necessidades dos irmãos de Jesus. Então, o anjo, Satanás, ele é conhecido como o anjo da terça parte. Por isso Deus o autoriza, após o fechamento da porta da graça, Deus o autoriza a destruir 1/3 de cada coisa. 1/3 das árvores verdes serão queimados, serão queimadas. E agora vejam a segunda trombeta, irmãos, capítulo 8 e o verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Será que Deus não tinha um propósito em mostrar que será após o fechamento da porta da graça que os anjos vão tocar as trombetas, e que a primeira trombeta queima a erva verde e a terça parte das árvores, e que a segunda trombeta dá o consentimento para Satanás fazer com que a terça parte das águas do mar se torne em sangue? A terça parte das águas dos mares se tornará em sangue na segunda trombeta. Por que a terça parte? Terça parte, ao longo das 7 trombetas, vocês vão ver que repetidamente aparece a terça parte disso, a terça parte daquilo, para que você se toque, para que caia a ficha. Conhece essa expressão? Cair a ficha.
E você perceba que o causador de todas essas desgraças é o anjo da terça parte. É o anjo da terça parte. Ele receberá o consentimento divino. Deus libera, tudo bem. E agora vejam, queridos, a terceira trombeta, capítulo 8 e o verso 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela. O que pode ser, o que a Bíblia interpreta, nós interpretamos. Nós aceitamos a interpretação daquilo que a Bíblia interpreta. Aquilo que a Bíblia não interpreta, a gente não interpreta também. Aqui diz que na terceira trombeta, vejam aqui, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela. Nós já sabemos que em profecia estrela é anjo. Uma grande estrela é um grande anjo. Quem é ele? Quem é o grande anjo que caiu do céu? Lúcifer, Satanás. E agora vejam o que ele vai fazer. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Agora não é mar, irmãos. Agora são os rios, água doce, água potável. A terça parte das águas dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era, ou seja, o nome desse anjo é o quê? Absinto. O que significa a palavra absinto? Amargura, amargo. Quem tornou a experiência humana amarga, triste, infeliz? Satanás. Por isso o nome que ele recebe aqui é de absinto. E explica aqui, olha, verso 11. E o nome da estrela, ou seja, o nome do anjo, era absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Haverá sede, irmãos, porque já existe pouca água potável. A maioria dos países já está bebendo água reciclável. Água reciclada, água que você já bebeu e já saiu e voltou, bebeu de novo e saiu. Essa água é reciclada, e as pessoas já estão bebendo água reciclada. Agora imagine quando a terça parte da água potável se tornar o quê? Amarga. E os homens começarão a morrer por beber. Não, os filhos de Deus não vão morrer não, irmãos. Porque os filhos de Deus, a Bíblia diz, sua água e o seu pão serão certos. Essa profecia faz sentido, irmãos. Sua água e seu pão serão certos. Essa profecia faz sentido quando nós percebemos que após o fechamento da porta da graça, os ímpios estarão passando fome e sede. Os ímpios. Os que não têm o selo do Deus vivo. Mas o povo de Deus não terão pizza e nem lasanha, mas terão água e pão. Não Coca-Cola. Água e pão. Deus promete, irmãos. E Deus vai te sustentar, assim como sustentou o povo de Israel no deserto, com o maná e com a água que saía da rocha. Deus vai te sustentar também. Eu não tenho o que temer, irmãos. Você não tem o que temer, porque Deus não perdeu o controle do mundo, não. Vem storm, vem hurricane, vem furacão, mas eu estou tranquilamente seguro nas mãos de Deus. Seguro nas mãos de Deus. Deus tem os olhos sobre você. Olha, Deus está te olhando, mas não no sentido de espionando para te castigar. Não, não é nesse sentido que Deus está com os olhos sobre você. Ele tem olhos de amor, de Pai, que quer salvar você e que vai fazer tudo para salvar. Por isso diz aqui, irmãos, no capítulo 8, verso 12, quando o quarto anjo toca a sua trombeta, verso 12, foi ferida a terça parte agora do quê? Do sol. Haverá trevas, porque a terça parte do sol será atingida, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. Escuridão. E os homens vão estar apavorados. O que é isso? O povo de Deus sabe. O povo de Deus sabe. Olha, cumpriu-se a profecia da primeira trombeta. Olha,
agora se cumpriu a segunda trombeta. Preparem-se para a terceira. Olha, agora as águas estão amargas. Esta é a terceira trombeta. São tragédias, são destruições causadas pelo anjo da terça parte. Ainda não são as 7 pragas, irmãos. As 7 pragas não são pragas causadas por Satanás. As 7 pragas são pragas causadas diretamente por Deus. A Bíblia tem juízos diretos e juízos indiretos. Existem juízos indiretos, são aqueles que Deus permite Satanás fazer. Mas o causador é Satanás, como o caso de Jó. Jó, Deus permitiu, mas o causador da doença de Jó e da morte dos filhos e dos animais e da fazenda, a destruição de tudo aquilo, a causa foi Satanás, com a permissão divina. Por isso nós chamamos de juízos indiretos. Mas tem juízo direto. O dilúvio é juízo direto. Deus não usou Satanás. Deus provocou as águas e as chuvas do dilúvio. Assim também, as destruições das 7 trombetas são juízos indiretos, permitidos por Deus. Mas o causador não é Deus. Agora, as 7 pragas são juízos diretos. Deus. Ali nas 7 pragas você não vai ver nada do anjo da terça parte. É tudo Deus atingindo os ímpios. Portanto, aqui diz que na 4ª trombeta, irmãos, haverá escuridão, porque a terça parte do sol, da lua, das estrelas se apagarão. E a 5ª trombeta, capítulo 9, e o verso 1. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra. De novo, identificando, dizendo: irmão, acorda, eu estou falando de Satanás. Deus está dizendo, porque ele volta a falar, a grande estrela que caiu do céu. Você entendeu? Viu uma grande estrela que caiu do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha, como o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar, e do fumo vieram gafanhotos sobre a terra. Queridos, estes gafanhotos, nós não sabemos o que é. A Bíblia fala gafanhotos, mas você lendo aqui, você percebe que são gafanhotos que não são gafanhotos. Por quê? Porque gafanhoto não mata você. Gafanhoto não pica como escorpião, porque aqui fala que esses gafanhotos picam e produzem dores como se fossem escorpiões. Não sei se alguém aqui já foi picado por escorpião. Diz que é terrível. Se você quer experimentar, fique livre. Queridos, esses gafanhotos, quando João viu a visão, ele viu como se fossem gafanhotos. Mas eles são diferentes de gafanhotos. Mas ele não achou outra palavra para explicar. Vamos continuar lendo então. O verso 3. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Porque gafanhoto de verdade, só come o quê? Erva verde, só. Mas vai ter erva verde para comer? Não. Por quê? Porque na primeira trombeta queimou-se toda a erva verde. Então não tem erva verde para comer. E a terça parte das árvores se queimaram. Então esse gafanhoto é um pouco diferente, irmãos. Vejam o verso 4 agora. Leiam comigo. Porque o verso 4 vai trazer uma revelação. Deus tem uma revelação para você no verso 4. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. A quem esses gafanhotos que picam como escorpiões e que vão fazer as pessoas gemerem de dor? A quem esses escorpiões usados por Satanás? A quem eles vão picar? A quem eles vão atormentar? Todos os que não têm o sinal de Deus. Obviamente será após o selamento. Certo ou errado? Obviamente, irmãos. Se os gafanhotos vão picar como escorpiões, os que não têm o selo do Deus vivo,
É porque isso vai acontecer depois do selo do Deus vivo ser aplicado nos filhos de Deus, e o sinal da besta ser aplicado nos filhos dos homens. A profecia está explicando desta forma. Eu não estou interpretando a profecia, irmãos, eu estou lendo a profecia, e a própria profecia se explica, a Bíblia se explica por si mesma. Isso me dá um regozijo, isso me dá autoridade para pregar, irmãos. Autoridade para pregar, porque eu não estou dando explicações da minha cabeça, eu estou deixando a Bíblia falar. Todos os que não têm o selo do Deus vivo serão atormentados. Por quanto tempo? Diz o verso 5. Por quanto tempo? Deus não permite que Satanás destrua a vida ou mate pessoas na quinta trombeta, irmãos. Na quinta trombeta, Deus disse: você vai atormentar os que são teus, não os que são meus. Os meus estão selados pelo selo do Deus vivo. Jesus Cristo primeiro compra você com o sangue dele. Depois de Jesus comprá-lo com o sangue dele, ele marca você. Você entende o que é comprar e marcar? Vocês já viram o que os fazendeiros fazem quando compram um gado? E depois de comprar o gado, ele queima o gado, marcando o gado. E por onde aquele gado estiver, as pessoas dizem: olha, é de tal fazenda. Olha, o dono dele é o fulano de tal, ele está marcado. Jesus Cristo compra você com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas, e depois o marca com o selo do Deus vivo. E onde você for, Satanás olha, sabe, este é de Deus, aquela ali é de Deus. Por isso Deus diz: Satanás, você vai atormentar com dores de escorpião todos os que não têm o selo do Deus vivo, os teus. E há pessoas que perguntam: por que Satanás vai atormentar os que são dele? Porque ele não é amigo de ninguém, irmãos. Os satanistas, que é uma religião que está crescendo muito nos Estados Unidos e no mundo também, mas principalmente nos Estados Unidos, o satanismo é muito forte. São pessoas não enganadas, irmãos. No espiritismo as pessoas estão enganadas, porque no espiritismo aparece um espírito lá falando que é o morto que fulano de tal que está falando, é o vô do fulano de tal que está falando, é a esposa, não é, que está aparecendo e conversando, não é? No espiritismo as pessoas estão o quê? Sendo enganadas. No satanismo não. Não pense que as pessoas que estão no satanismo estão enganadas. Elas sabem que elas estão adorando Satanás. A única diferença é que ele não se chama pelo nome Satanás. Ele se chama pelo nome Lúcifer. Ele se apresenta como Lúcifer. Mas ele diz: eu sou o anjo da luz. Eu sou o Deus da luz. O Deus das trevas é Jesus. E é assim dentro da maçonaria, irmãos. A maçonaria, o prédio da maçonaria, ou seja, o templo da maçonaria, ele é construído com base no templo de Salomão. Só que o templo de Salomão, igual ao santuário terrestre, o templo de Salomão foi construído de forma que a pessoa, no sentido leste-oeste. Leste-oeste. Leste é onde nasce o sol. Oeste é onde o sol se põe. Toda pessoa que entrava no templo de Deus, se fosse no tabernáculo terrestre, lá do deserto, ou no templo de Salomão, toda pessoa que entrava pelos pátios, ele entrava dando costas para o leste. Costas para o sol. E é isso que Deus quer que você faça. Deus quer que você rompa com a idolatria do sol, para que o Sunday, dia do sol, deixe de ser um dia importante na tua vida. Por mais que digam que o dia do sol, o primeiro dia da semana é o dia da família, não. O dia da família é o sábado. Porque o sábado veio do Jardim do Éden e a família veio do Jardim do Éden. A família foi criada no 6º dia e o sábado foi criado no 7º dia. Então o sábado foi criado para a família e não a família para o sábado. Então o dia da família é o sábado, de almoçarem juntos, de passarem tempo juntos, de curtirem o dia do Senhor juntos, pai e filhos. Não é para ficarem dentro da igreja em 3 horas de comissão. Não é plano de Deus que você gasta tempo em comissões, disciplinando pessoas,
discutindo assuntos do que vai comprar. A igreja vai pagar ou não vai pagar? Nós vamos fazer seguro para a igreja ou não vamos fazer seguro? Vamos excluir o irmão ou não vamos excluir? Isso não é assunto de sábado, meu irmão. Tem 6 dias. Por que fazer no dia do Senhor, que é o dia da família? Por que deixar as pessoas presas dentro de uma sala em reunião e os filhos soltos por aí? Onde é que está o teu pai? Ah, meu pai faz 2 horas que está lá dentro daquela sala. Queridos, sábado é dia de estar com a família, adorando a Deus. E à tarde, com a família. Não é a tarde toda dormindo, não, irmãos. As crianças não podem ligar a televisão sábado e os pais dormindo a tarde toda. Olha que sacrifício, irmãos. Que martírio se torna o sábado do jeitinho que Satanás quer. O sábado ser um dia o quê? De pesar, de tristeza. Ah, não pode fazer nada. Não, sábado é um dia de fazer coisas. É o único dia que você tem pai e mãe juntos e comem juntos. E passam a tarde juntos. Vão para a beira de um lago, vão num parque florestal, se assentem na sombra. Deixem que os filhos contemplem a natureza. Cantem hinos, almocem juntos. Transforme o sábado num dia prazeroso. Não aquele dia pesado e feio e ruim, como era no tempo de Jesus. Lembram-se no tempo de Jesus? Como o sábado se tornou um dia ruim? Porque não podia fazer nada, não podia nem caminhar mais do que 1000 metros. Criaram tantas regrinhas que não estão no mandamento de Deus. Foram regras humanas. Portanto, irmãos, Jesus Cristo quer selar o seu povo. Ele compra com o seu sangue e sela e marca você. E por onde você vai, as pessoas sabem, ali vai um filho de Deus. E Satanás não pode tocar em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. E quando Deus permite que Satanás toque, como aconteceu no caso de Jó, é para tirar glória para o nome de Deus. Quando você estiver sofrendo por alguma coisa, lembre-se, Deus vai tirar glória para o nome dele, desse meu sofrimento. E eu quero glorificar o nome do meu Pai. Por isso, queridos, aqui diz no capítulo 9, verso 5. Eu estava explicando e não terminei de explicar. Que o templo de Salomão era construído leste-oeste, dando costas quem entrava para adorar a Deus. Não tem como você adorar a Deus voltando-se para o leste, irmãos. Porque todas as falsas religiões voltam-se para o leste. Dentro da igreja, tudo bem. Nós não vamos derrubar o prédio e construir de novo. Mas dentro da sua casa, veja onde está o leste e o oeste. E quando você se ajoelhar, ajoelhe-se dando costas para o leste, dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor. Eu odeio o pecado e eu odeio Satanás. E ao dar as costas para o leste, eu estou dizendo que eu adoro ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Isso é vinho de Babilônia, irmãos. Adoração ao sol. E nós damos costas para o sol. O templo maçônico, irmãos, ele é construído no sentido contrário. Toda pessoa que entra, ele entra dando costas para o oeste. E ele se inclina, eles têm orações dentro do templo, e as pessoas se curvam para o leste. É o invertido. Do lado esquerdo do leste, tem o quê? O que é que fica do lado esquerdo do leste? O norte. Do lado direito, o sul. Na Bíblia, o norte é o lugar de Deus. Vocês já leram em Isaías capítulo 14, verso 12, 13 e 14, que Satanás queria sentar, não no leste, nas bandas do norte, porque ele queria ser Deus. E Deus disse: não, o norte é meu, é o lugar da minha habitação, escolha outro lugar. Ele escolheu o leste. E toda religião falsa adora o nascimento do sol. E traz o símbolo do sol. O sol está presente em todas as falsas religiões do mundo, de norte a sul, leste a oeste. Agora, queridos, aqui diz no verso 5, capítulo 9, verso 5: E foi-lhes permitido, não que os matassem,
Na quinta trombeta, Satanás não tem a permissão de matar nenhuma pessoa. Mas o que ele vai fazer? E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer para parar de sofrer, mas não conseguirão, porque Satanás vai atormentá-los 5 meses. Queridos, o decreto de morte contra o povo de Deus vai ser aprovado, porque é difícil aprovar um decreto de morte contra um povo que não mata, não rouba, só porque guarda o sábado. É difícil. Mas as pessoas debaixo de um sofrimento, vocês já viram falar de pessoas que estão sendo torturadas? Conhece a palavra tortura? Pessoas que estão sendo torturadas, elas confessam até o que elas não fizeram? Já ouviram falar? Para parar de sofrer, para parar de ser torturadas, elas dizem, tudo bem, eu fiz, porque eu não aguento mais, eu quero parar de sofrer. Irmãos, aqui diz que Satanás vai atormentar por 5 meses todos os que têm o sinal da besta, mas não os que têm o selo do Deus vivo. E ele vai arrancar deles a aprovação de um decreto de morte contra os que guardam o santo sábado. Ele não pode matar, ele não pode atingir, ele não pode atormentar os que têm o selo do Deus vivo, mas ele pode conseguir uma aprovação de decreto de morte contra eles. E agora diz aqui o capítulo 9, irmãos, o verso 11, dá o nome e o sobrenome do anjo do abismo. Dá o nome e o sobrenome daquele que está causando as tragédias e sofrimentos das 7 trombetas. Vamos ler o capítulo 9, verso 11, aqui tem o nome e o sobrenome. A leitura deste verso já converteu várias almas, irmãos. Eu já vi com os meus olhos com pessoas sendo convertidas por causa deste verso que eu vou ler agora. E pode ser que aqui dentro alguém possa ser convertido por causa deste verso. Vou ler, capítulo 9, verso 11. Tinham sobre si um rei. Então esses gafanhotos que picavam como escorpiões, me parece, queridos, que eles são mais demônios. Parece que são forças demoníacas, que pareciam gafanhotos, mas eles tinham ferrões de escorpiões, e provocavam esse tormento de 5 meses. Porque aqui no verso 11 diz que eles têm um rei, e o rei não é gafanhoto não. Se o rei não é gafanhoto, o exército também não é gafanhoto. Aqui diz, eles tinham também o quê? Sobre si, rei, o anjo do abismo. Se o rei é um anjo do abismo, tudo indica, irmãos, não estou dizendo que, afirmando que é, mas tudo indica que todos esses que parecem gafanhotos, mas não são gafanhotos, mas são mais como escorpiões e que provocam dores, sejam forças demoníacas, porque o chefe deles é um anjo, chamado anjo do abismo, e dá o nome dele em grego, ou seja, o seu nome em hebreu é Abaddon, e em grego é Apolion. Agora, queridos, todos os que entram para a maçonaria entram em busca de luz. Entram em busca de luz. Ninguém pode entrar na maçonaria se não for em busca de luz. O senhor não sabe o que está falando. Você não sabe o que você está falando. Eu sei o que eu estou falando, porque eu pesquisei. Eu pesquisei. São 30 anos de pesquisa. Queridos, quando a pessoa entra para a maçonaria, eles tiram a roupa da pessoa, deixam a pessoa nua, vestem com um avental, vendam os olhos, e agora, sem ver nada, ele é conduzido por um irmão maçom, conduzido até uma porta, e ele é orientado a chegar naquela porta e bater na porta. E um outro irmão maçom lá dentro vai perguntar: quem é você? E de onde você vem? E este irmão com o maçom que está sendo introduzido, ele é orientado a falar: eu sou o fulano de tal,
e que venham das trevas em busca da luz. Agora imagine um cristão. Tem muitos pastores evangélicos maçons, irmãos. Muitos famosos no mundo. Billy Graham é maçom. Agora imagine cristãos, pastores, dizendo: eu venho das trevas. É exatamente o que Satanás quer, falar que Jesus é trevas e ele é a luz. É exatamente como está dentro do templo maçônico, irmãos. O lado norte aqui eles chamam de trevas, e o lado leste, para onde eles se ajoelham, eles chamam de luz. É impossível você não lançar lama em Jesus ao se tornar o quê? Um Freemason. Você está lançando lama em Jesus, chamando-o de trevas. E quando você entra no primeiro grau, você não sabe que Deus é. Mas você tem que crer em algum Deus. Quem não crê em Deus nenhum não pode ser maçom. Não pode. Ele tem que crer em algum Deus, para que um dia ele possa crer também no Deus da maçonaria. Quem não crê em Deus nenhum também não vai crer no Deus da maçonaria. Então ele nunca será convidado para ser maçom. Não no segundo, não no terceiro, não no quarto e nem no quinto grau, nem no 10º grau. Lá pelo 14º, 15º grau, ele vai descobrir o nome do Deus da maçonaria. E de onde foi tirado o nome do Deus da maçonaria? Da Bíblia. Capítulo 9 de Apocalipse, verso 11. E o nome do anjo do abismo é, em hebreu, Abaddon. Existem dois nomes para o Deus da maçonaria: Jabulon e Abaddon. Abaddon é tirado daqui. Pregando na cidade de Manaus, na saída, um irmão, Lázaro, o nome dele, lá de Manaus, ele me apertou a mão na saída e disse: eu sou maçom. E eu já sabia que o nome do Deus da maçonaria é Abaddon. Eu olhei para ele e disse: então você já passou do 14º grau. É assim, porque antes a pessoa não sabe. Mas ele disse: só o que eu não sabia é que Abaddon é Satanás. Estou fora, vou sair. Ele foi batizado. A questão de 1 mês, 2 meses atrás, um irmão lá de Itabuna, na Bahia, me escreveu dizendo: pastor, o senhor se lembra de mim? Meu nome é fulano de tal. O senhor se lembra de mim? Conversei com o senhor na saída e disse que eu era maçom. Quero dizer para o senhor que eu não sou mais. Fui batizado sábado passado na igreja adventista do 7º dia. Queridos, nós temos que vir para a luz. E Lúcifer não é luz, não. Lúcifer é trevas. Jesus é luz. Jesus disse: eu sou o quê? A luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Foi Jesus quem criou o sol, a lua, as estrelas. E nós temos que adorar o Criador e não a criatura. Queridos, agora na 6ª trombeta, capítulo 9, verso 13. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Não confundam esses 4 anjos com o do capítulo 7, verso 1. Aqueles lá não estão junto ao rio Eufrates, aqueles estão nos 4 cantos da terra. Esses aqui são outros 4 anjos. Quando for tocado o 6º anjo, a 6ª trombeta, ele disse: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Está falando lá da região de Babilônia, não é? E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, preparados para o dia, para o mês e para o ano, a fim de matarem, quanto, irmãos? A 1/3 parte dos homens. Pessoas me perguntam: vai ter uma guerra mundial? Vai. E quantos vão morrer? A Bíblia diz a 1/3 parte dos homens. Mas será que vai ser o ano que vem? Não, não é o ano que vem, porque aqui tem profecia a se cumprir, irmãos. Isso aqui é a 6ª trombeta. Vai ter
pode ter outra guerra antes dessa, mas esta aqui vai destruir a vida de 1/3 dos habitantes da terra. São mais de 7 bilhões de habitantes na terra, então 1/3 equivale a quê, irmãos? Quase 3 bilhões. Quase 3 bilhões de pessoas vão ser mortas ao ser tocada a 6ª trombeta. Todos adoradores de demônios. Nenhum que tem o selo do Deus vivo, amém, irmãos? Aleluia! Eu não tenho palavras para agradecer e louvar o meu Deus, porque Ele não nos deixa na ignorância, irmãos. Ele não nos deixa em trevas. Nós olhamos para o passado e sabemos que viemos do jardim do Éden e não do jardim zoológico. Nós olhamos para o futuro e sabemos que o nosso destino não é um inferno, é a Nova Jerusalém. Nós sabemos que Jesus Cristo vai descer com poder e glória do céu e buscar os que são dele. Os que são meu, que eu comprei e marquei, eu levo para o céu. E ele vai voltar e vai levar você para o céu. Eu quero ir com ele para o céu. Ele já está contando como vai ser. E esta guerra, irmãos, não vai só destruir 1/3 da população do mundo, como também aqui diz no verso seguinte, verso 16, e o número do exército, ou seja, os exércitos nesta grande batalha, aqui mencionam, o exército dos cavaleiros, melhor, era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Não é nem mais nem menos, são 200 milhões. Em profecia, 200 milhões são 200 milhões. A menos que você encontre algum verso na Bíblia e diga, 200 milhões não são 200 milhões. É só 1000. Não. A Bíblia interpreta a Bíblia. E quando a Bíblia não interpreta, nós tomamos como sendo o quê? Literal. Porque nós não podemos interpretar a Bíblia. Jesus está voltando, irmãos. Mas todos os que são comprados pelo sangue de Jesus e marcados, estão salvos. Eu quero estar entre os salvos. E você, meu irmão? Ou você quer sofrer com dores de escorpião por 5 meses? Eu não quero. Jesus Cristo quer me marcar com o selo do Deus vivo, para que eu esteja protegido debaixo da rocha dos séculos. Jesus é a minha rocha, a rocha da minha salvação. Quantos querem neste momento, em nome de Jesus, levantar a mão e dizer, eu te aceito como meu Salvador, querido Jesus. Eu quero me abrigar debaixo da rocha eterna que é Jesus. Eu quero receber na minha testa o selo do Deus vivo, comprado pelo sangue de Jesus. Quando Jesus descer do céu, Ele virá buscar você. Fique com a mão levantada, eu quero orar, Pai. Pai querido, que bom estarmos aqui na Tua presença. O Senhor está vendo lá do céu mãos levantadas. O Senhor está vendo pessoas que estão desejosas de abraçarem Jesus como Salvador, sendo compradas pelo sangue de Jesus. E então marcadas pelo selo do Deus vivo. E Satanás sabe que nós pertencemos a Jesus. Somos a menina dos olhos de Jesus. E que Jesus vai muito em breve voltar para nos buscar. E a minha oração, querido Pai, é: ora vem, Senhor Jesus, o quanto antes. Amém, Senhor. E amém. Que a graça de Deus fique com você. Louvado seja Deus.